E aí, meus queridos, paz do Senhor, bom dia. Queridos, hoje eu quero amanhecer com algo no coração e quero compartilhar com vocês, né? Deus é tremendo, né? Deus é maravilhoso. Quando eu falo Deus é tremendo, Ele é maravilhoso, eu quero dizer que eu estou muito feliz com o que Deus está fazendo aqui na minha vida, nessa época, né? Nessa reta do tempo do fim. Muito feliz com a minha família, muito feliz com o grupo que a gente tem montado ali, né, para arrecadação, para estudar a palavra, para meditar a palavra. Eu fico muito feliz em ver mais pessoas, né, envolvidas com o projeto de Deus, com a obra de Deus, com aquilo que Deus está fazendo, né. Então eu sempre digo, né, às vezes em pensamento, às vezes sozinho, mas também, né, nesses momentos eu quero compartilhar minha alegria com vocês, né? É um prazer muito grande fazer parte disso, né? Não só de anunciar, mas fazer parte, de estar dentro desse movimento que Deus está fazendo nessa época nossa. Muito bem. Então o que Deus trouxe no meu coração essa manhã? A gente tem o costume, e até acredito que seja, ainda que não seja natural, mas por a gente se acostumar com a situação, acaba sendo natural para a gente, né? Mas é uma coisa que não deveria ser natural. Lá na época do apóstolo João, João escreveu que o mundo jaz no maligno, né? Isto é, o sistema do mundo já está com o maligno, né? Mas também, João escreveu isso, mas também ele escreveu que aqueles que estiverem em Cristo, em comunhão com Cristo, né, não está no maligno, não faz parte do maligno, não é do maligno. E essas pessoas têm comunhão uns com os outros, né? Tá certo? Se nós temos comunhão uns com os outros, né, Jesus Cristo pode, né, nos purificar de toda injustiça, né? Tá certo? Então isso implica em ter comunhão com muitas pessoas, né? Só que quando eu olho a minha volta, né, por exemplo, dentro das denominações, muitos líderes, muitos pastores não conversam uns com os outros, né? Por causa de rincha, de inveja, visão diferente, né? Palavra diferente. Ou até mesmo congregava junto, de repente houve uma contenda, o outro saiu e abriu uma igreja para ele porque a visão dele é diferente. Ou seja, aquela comunhão que João fala não está na palavra, não tá, a pessoa não está vivendo essa comunhão, né? Entende? Por isso que a gente vê muitas denominações, justamente pela falta de comunhão, né? Porque quando tem comunhão, né, ali a liberdade, ali a harmonia, né? E as visões não se contradizem, tá certo? Então, tem muitas denominações, né? O fato de existir mais denominações é justamente a falta da comunhão. Isso é fato. Então, esse é o primeiro pensamento que me veio, né, que eu queria passar para vocês, né? Quando não se tem comunhão, né, significa, não é a comunhão entre irmãos que foi quebrado. Primeiramente foi quebrada uma comunhão entre a pessoa e Deus, né? Aconteceu uma discussão, uma briga entre dois irmãos, duas irmãs. Não foi a comunhão entre as irmãs que fez aquela separação. Foi a falta de comunhão entre a pessoa com Deus que ocasionou a comunhão entre irmãos, entende? E assim acontece sempre. Até mesmo dentro do casal, dentro da família, né? Não só entre a igreja, uma denominação para outra. Em todos os sentidos é aplicável essa palavra. Faltou comunhão com Deus, automaticamente a gente não vai ter comunhão com o próximo. Se não tem comunhão com o próximo, não tem amor. Se não tem amor, já estamos em dívida, né, com a pessoa. Não estamos mais em santidade, porque a santidade implica em amor, em amar o próximo, em ter comunhão, e uma coisa vai puxando a outra, né? Então você percebe que é grave a coisa, né? Não é assim uma simples... eu não converso com o pastor ali do outro lado da rua, mas o outro pastor ali eu converso, né?
Tipo, vamos tampar o sol com a peneira, né? Não funciona assim, né? Deus não enxerga desta forma. Então, por isso que Deus levanta pessoas, né? Ele capacita pessoas, né? Das cinzas, né? Ele tira pessoas de lugares que você jamais imaginou para anunciar a palavra dele, né? E diante disso ele cria, né? Uma fonte. Ele cria um ambiente de comunhão através daquela pessoa, através de outra, né? Que ele levanta. E assim ele vai formando o corpo dele, né? E aqueles que não estão na comunhão vai ficando pro lado de fora, né? Vai ficando, vai até chegar um dia que vai ser provado, né? Vai ser experimentado, vai ser provado. Se passar no teste, é salvo. Se não passar no teste, infelizmente, né, não é salvo, né? Por estudar as escrituras e principalmente o contexto do fim, a gente consegue afirmar isso, né? Com clareza para você. Diante de tudo isso que eu falei de introdução, o livro de Eclesiastes e o livro de Provérbios, né, se você pegar algumas frases de Salomão, que foi alguém muito sábio, ele escreveu o seguinte, né? Deus criou o mundo, né? Deus fez o mundo, tudo que nele tem, e as coisas funcionam naturalmente. Mas quando se trata de funcionamento da comunhão de Deus com o homem e o homem com outro homem, é esse mesmo assunto que João escreve lá, né? Mas nas palavras de Salomão, né? Deus fez de maneira simples e direta, né? Sem fazer curvas, sem fazer rodeios, né? Mas o homem foi lá, colocou o dedo dele e complicou tudo, né? Então hoje, para ter comunhão com Deus, né? Existe alguns obstáculos, né? Alguns tem uma palavra que a gente costuma usar, me fugiu agora. Então existe muita dificuldade para ter comunhão com Deus hoje, né? Por causa da maneira que os homens induzem as pessoas a ter comunhão, né? E Salomão escreveu isso, né? Era para ser simples, mas o homem complicou tudo. Quando você olha ali para o livro de Atos, capítulo 2, quando acontece o Pentecostes, né? Estão ali presentes, né, 17 representantes de nações, né? Pensa nos cara poderosos da época, né? Uns cara, né, que instruído, sábios, né? Homens que foram preparados para ser governantes, líderes, estarem por cima, né? Liderando uma nação, vamos dizer assim, né? E estavam ali, né? Por algum motivo, né? Não sei dizer para você qual motivo que os trouxeram ali, mas o fato é que eles estavam reunidos ali, né? Por causa da festa de Pentecostes, as festas que aconteciam em Jerusalém, mas eles estavam ali. E quando Deus traz o Pentecostes ali, né? Aquele grupo de pessoas humildes, né? Servos do Senhor, estavam ali em comunhão, orando ao Senhor, e de repente Deus derrama um poder para eles, né, sobrenatural. E eles começam a falar em línguas, né? Eles saem de onde eles estavam reunidos e vão para as ruas, né? E começam a falar em línguas desconhecidas, línguas estranhas, né? Línguas como de fogo, né? Desconhecido para eles que estavam falando, mas conhecida para quem estava ouvindo, né? Linguagem, língua estranha, mas idioma daqui mesmo, entende? Estranha porque eles estavam falando para os estrangeiros que estavam ali, né? De outras nações. E quando eles começaram a falar essa palavra, divulgar, né? Deixando o Espírito usar a vida deles para falar, aqueles governantes, aqueles presidentes que eram instruídos, sábios, né? Muito poderosos da época, eles disseram uns para os outros, testemunhando, né? Olha, esses caras aí que estão falando essas coisas, nessas grandezas de Deus, são todos iletrados, analfabetos. Como, pois, que a gente pode ouvir? Como, pois, a gente pode ouvir essas grandezas de Deus através desses homens que não têm estudo, não têm instrução e são iletrados, né? Ali Deus estava mostrando, né? De maneira clara e simples, né? Aquilo que ele fez, o que ele quer fazer através do Evangelho é simples, né? Por pessoas simples, né? E os sábios vão ouvir isso, né? E vão glorificar a Deus, né? Sábios
Eu quero dizer, é pessoas poderosas, mas que já têm um conhecimento de Deus, né? E aí as pessoas iletradas que vêm de baixo, né, não têm instrução, trazer o entendimento deles, né, a palavra de Deus, né? E eles vão glorificar Deus. Que foi ali o que aconteceu, né? Eles deram testemunho. Quando você vai ali em 1 Coríntios capítulo 2, né? Paulo está falando, né, que estava com muita... No capítulo 1 ele fala, eu estou com muita vontade de visitar vocês, né? Eu não sei se Deus vai permitir. Eu não sei quando é que eu vou visitar vocês, né? O fato é que quando eu for, eu não sei se eu vou com chicote ou se eu vou com palavras de mansidão, né? E aí ele desenrola ali no capítulo 1 o que ele quer fazer, os planos, né, os projetos que estavam no coração dele, mas ele esperava que Deus abrisse a porta e permitisse que ele fosse, né? E aí quando você chega no capítulo 2, Paulo começa a falar, olha, quando eu fui ter, no caso ele foi, né? Ele fez a viagem. Foi lá e fez a viagem, aquilo que estava no coração dele ele executou. Deus permitiu. No capítulo 2 ele fala, quando eu fui ter convosco, quando eu estive aí, eu não usei de palavras de sabedoria humana, né? Para vos anunciar aquele evangelho que eu falei com vocês, né? Porque eu não queria que o poder de Deus apoiasse em sabedoria humana, mas sim na minha fraqueza, na minha humilde pessoa, na minha simplicidade de maneira de falar, né? Ainda que eu seja mestre, ainda que eu estudei a lei, os profetas, né? Eu fui instruído nessa parte, mas eu quero que o poder de Deus, né, seja derramado, seja vivenciado e visto através de palavras simples, de maneira simples. Eu conduzi vocês pelo Evangelho e falei de palavras simples, né? Porque a palavra de Deus, né, ela simples, crua, né, sem arrodeios, sem nó, ela é poder de Deus, né? E eu não me envergonho disso, né? O Evangelho é poder de Deus. Então eu não preciso usar palavras de difícil compreensão. Eu não preciso ir num dicionário falar uma palavra assim que venha a trazer dificuldade para vocês entenderem o que eu quero passar. Então eu falei de maneira simples, para que vocês entendessem e recebessem o Evangelho, porque é poder de Deus, né? E quando eu usei desta forma, desta maneira para anunciar o Evangelho para vocês, eu queria que vocês entendessem que o Espírito de Deus habita nessa palavra simples, de fácil compreensão. E quando vocês conseguem compreender essa palavra simples que está escrita, sem arrodeio, né? Aquilo que os olhos não viram, aquilo que os ouvidos jamais chegou ao entendimento, aquilo que não desceu até o coração do homem, é isso que o Espírito de Deus tem reservado para vocês que são simples e querem conhecer a Deus e querem ter comunhão com Ele. Pois Ele nos revelou pelo seu Espírito que habita na palavra simples e escrita, né? Isso é o que Paulo escreveu, isso é que o Paulo testemunhou diante da congregação. Mas hoje, querido, lembra lá da introdução no início? O mundo jaz no maligno, mas as denominações no geral também está fazendo pior, querido. Algo que era para ser tão simples está mais corrompido do que o mundo, entende? A religião tomou a frente. Os homens, né, deturparam, distorceram aquilo que era simples. Hoje, os homens, né, os sábios, né, que mudou a categoria, mas o espírito é o mesmo que está habitando neles, né? Os sábios da época hoje, os que estão na mídia, conduzindo o povo, nas grandes denominações, eles vão dizer para você, olha, se você não fizer uma exegese, uma hermenêutica, se você não fizer um doutorado, se você não se formar na teologia, você jamais vai entender uma palavra que está escrito sem examinar o contexto, a história, como foi escrito, para quem que foi escrito, por que foi escrito, e o que a pessoa que estava escrevendo estava vivendo naquela época, por que ele escreveu daquela forma. Olha para você ver o rodeio que eles fazem. Só para você não entender o que está simples. Só para te enganar. Só para te deixar preso. Só para você não receber o entendimento e a revelação, aquilo que era para entrar no seu ouvido, no seu coração, para não chegar até o seu coração, e assim você não se tornar um sábio, né, e eles perderem a posição deles, né? Parece que é isso que está no ar, né? Não dá para entender. Uma coisa que é para ser simples, eles fazem isso.
né? Roubando aquilo que era para ser seu. Tantas revelações grandiosas que Deus tem para derramar sobre os pequeninos, e eles não permitem que isso aconteça. A menos que você saia desse meio, né? Quando eu falo sair, eu não digo deixar de congregar com essas pessoas, mas você mesmo examinar por si só, estudar você e Deus, né? Entende? A palavra de Deus de maneira simples, como Paulo falou, como aconteceu em Atos, como Salomão deu um exemplo, né? Para você crescer, querido, para Deus se revelar para você não colocar esses homens como líder, como pauta. Não, eu recebo o entendimento através dele. Quando ele prega, eu recebo o entendimento. Se ele não vir pregar, né, eu fico sem entendimento, e aí eu não tenho comunhão e eu não consigo entender o que Deus está falando. Você percebe a gravidade de tudo isso? Então a gente precisa, né, ter comunhão com Deus, primeiramente por meio da palavra. E através dessa comunhão você vai ter comunhão com os outros. E essa comunhão vai ser uma comunhão verdadeira e você vai sentir no coração essa comunhão. Você vai saber que está no caminho certo. Você não vai ser enganado. Quando eu comecei a falar dessa palavra no início, antes mesmo de eu gravar vídeos ou áudio, né? Hoje eu gravo alguns áudios para programa de rádio, gravo áudios nos grupos de estudo, gravo áudios no particular. Mas antes de eu fazer tudo isso, eu procurei a liderança, querido. Quando Deus começou a mostrar essas coisas grandes para mim, eu procurei a liderança. Teve um que falou: Márcio, vamos almoçar em tal lugar, eu vou pagar um almoço para você. E foi verdade, ele pagou o almoço, a gente almoçou junto. Mostrei um pouco da palavra para ele, né? Ele ouviu, não questionou nada. Falou assim para mim: vamos congregar comigo lá na congregação? Eu preciso passar isso para os homens lá que gostam, tem um pessoalzinho lá que gosta de estudar essas coisas. A gente vai estudar, né? Um belo de um dia, aí você vai estar junto presente. A gente vai se reunir, a gente vai montar uma mensagem para depois a gente apresentar para a igreja, né? Achei interessante isso que você falou. Então ele deu ouvido e então eu fiquei alegre, né? Só que aí passou uma semana, passou duas, passou um mês, passou 2 meses, passou 3 meses e nada, né? Falei, poxa, quando é que ele vai falar, né? Quando é que ele vai, né, chamar a galera para falar umas coisas simples? Vamos pegar um dominguinho de manhã aí, um sábado à tarde, vamos se reunir, vamos conversar sobre a palavra. E nesses 3 meses, 4 meses que ele ficou enrolando para não falar para as pessoas lá, né, que era o grupinho que estudava, quando ele estava em cima do púlpito, ele dava indireta, né? Sempre para acertar em mim aquilo que eu tinha falado, justamente as coisas que eu tinha falado para ele, né? Tentando desmontar o que eu falei, ainda que eu falei pouco, não deu para entregar tudo, né? Que é muito grande o assunto. O que aconteceu? Eu falei, não vai dar para ficar aqui, né? Ficar levando pedrada, ele não quer se reunir, não quer colocar ali o baralho na mesa, né? Vamos sentar, vamos colocar o baralho na mesa, vamos ver qual que é, né? Eu vou deixar quieto isso aí, né? Eu falei, eu saí, né? Ele não quer, né? Eu senti no coração que ele não ia falar, né? Ele ia tentar me enrolar, ia tentar me convencer que eu estava errado, né? Através das pregações dele, e eu saí, não deu. Como são 3, né, da mesma denominação, eu tentei com o outro, a gente conversou bastante pelo WhatsApp, né? Mas, né, também ficou naquele impasse, né? Nem que sim, nem que não. Nem aceitou e nem disse que não aceitou, né? Tentou dar tapinha nas costas, mas por outro lado, né, não deu aquela atenção que deveria, né? Até porque, né, ele estava nessa época com muita dificuldade na saúde, né? Não dava para ele. Até ele queria, falou, até gostaria de ter uma saúde melhor hoje, né? Pra gente sentar e conversar isso aí, que eu gostei da conversa. Mas como a saúde dele não estava das boas na época, né? A gente não conseguiu resolver, né? Aí ficou para um outro, terceiro candidato da mesma denominação, né? E aí eu mandei o WhatsApp, a conversa, né? Pra gente sentar e tentar conversar, porque era ele que era o responsável, na época, né? Mais responsável assim, né? Entende? O chefe grandão. Comecei pro menor, peguei o do meio e depois fui no grandão. Aí o grandão, né, ouviu o áudio que eu mandei, não respondeu. Passou uma semana, mandei outro áudio, não respondeu também, né? E aí eu peguei e escrevi lá, né? O pastor, tá tudo bem, né? O senhor ouviu os áudios, né? O que o senhor acha? Vamos sentar para conversar?
Aí ele começou a digitar, né? Começou a digitar, demorou. Falei, cara, o que será que ele tá digitando? Que tanto demora, não vem a mensagem. Aí quando chegou a mensagem, ele escreveu lá: aquilo que você está tentando passar, liberta. Né? Como se diz, né? Responde essas perguntas aqui, ó. Se você responde para você mesmo, não responde para mim não, né? Se as suas respostas forem, ele montou como se fosse uma apostila ali, né? Essa mensagem que você vai pregar vai trazer libertação? Essa mensagem que você está tentando passar vai trazer comunhão? Né? Não vai aprisionar as pessoas? E um monte de coisa lá, né? Que eles usam como, né? Como pedagogia, vamos dizer assim, né? E falou para mim não responder para ele, para mim responder para mim mesmo. Ali eu já entendi que ele não ia se envolver com a conversa, ele não queria saber. Mas o fato é que ele não quis nem sentar comigo, entende, para conversar, né, do que se trata. Ainda que ele talvez ouviu o áudio, né? Não sei se ouviu, né? Visualizou, mas não ouviu, não sei. Então fica assim, queridos. Ficou desta forma, né? Ele fez vista grossa da minha pessoa, né? Foi o que eu entendi. Por que ele fez vista grossa? Porque nessa denominação, né? Durante as pregações, quando eu estava presente com a minha família, eles me chamavam de família Buscapé, né? Durante a pregação. Qualquer coisa, conversa com a família Buscapé ali, né? Então, se o líder, se o pastor tinha essa liberdade, não, ainda que era liberdade mesmo, né? Tinha essa liberdade. Mas ele me chamava de Buscapé durante uma pregação em cima do púlpito, né? O que os membros tinham de liberdade para me chamar, né? Ou qual liberdade ele estava dando para os membros, né? Me apelidar de outras coisas, né? Então, né? Foi um momento muito ruim para mim, né? Tanto de ser chamado de Buscapé, e quando Deus me levantou, me chamou para fazer isso, né? Ele olhou para mim, não olhou para o que eu falei. Não, mas o Buscapé falando isso, capaz mesmo. Buscapé? Não, né? Buscapé não pode ser, né? Então eles olham para a aparência, eles olham para aquela pessoa, entende? Assim como aconteceu com Jesus, né? Pode vir alguma coisa boa lá de Nazaré? Será que pode vir alguma coisa de Nazaré? Né? Mas lá foi um outro evento, uma outra história, mas que se repete em nós, né? Vira e mexe a gente vê isso acontecendo, né? Então por isso eu costumo dizer que a nossa mensagem, né? Ela é desprezível, né? E nós somos aquela voz que clama no deserto, né? Como está lá em Isaías 40, né? A voz que clama no deserto, que endireita o caminho, prepara o caminho, endireita as veredas, né? Os montes altos serão aplanados. Deus não está falando de arrancar o topo da montanha. O monte alto, ele está falando de líder, de cabeça. Aquele que a cabeça vai ser aplanado, não vai cortar a cabeça. Mas aquele que está no alto, né? Na soberba, na arrogância, vai ter que se humilhar e vai ter que se abaixar. Quem está lá embaixo, no vale, que está olhando para cima, para aquele monte alto, vai ser levantado também, vai ser nivelado, entende, querido? E todos vão ficar na mesma altura. Mas isso é Jesus quem vai fazer quando ele vier, entende? Aquele que é alto, que diz que bate no peito, eu sou doutor, eu sou mestre, vai ser colocado mais para baixo. Quem está lá embaixo sendo humilhado, pisado, vai ser colocado mais para cima. Todo mundo vai ficar na mesma posição, né? Isso é um ponto, né? Em termos de sociedade, ele vai colocar todo mundo na mesma categoria, na mesma altura. Mas também ele vai chamar para andar para frente. Vem para frente você agora, ó, que estava lá no vale, né? Você vai ser governador de 10 cidades, porque você foi fiel no pouco, você aguentou muita coisa, né? E aquele que estava lá em cima, que foi pro meio, ficou no mesmo nível, ele vai falar: você vai governar uma cidade só. E se murmurar, essa uma cidade que está com você vai para aquele que está com 10, que estava lá embaixo no vale que você estava pisando. É assim que Jesus vai fazer. Estou simplificando para você entender a hora de galardoar. Quando Jesus voltar, é isso que ele vai fazer. Entende? A voz que clama no deserto é os pequeninos, é os humildes, é aqueles que estão lá embaixo, sendo pisado, sendo massacrado, sendo envergonhado, sem falar as piadas que eles usam para falar da gente, né? Vocês não sabem, vocês não têm ideia, né, da quantidade de piadas que eles fazem, né? Lá no Facebook, no YouTube até não parece muito, mas aqui para mim no privado, né? Eu ouço assim alguns grupos também no Facebook, né?
Quando eu coloco o meu vídeo lá em tal grupo, né? Então eles fazem piadas, né? Fazem piadas nos ridicularizando, né? Nos jogando para baixo mesmo, né? Tentando colocar uma tampa ali, alguma coisa para abafar, né? Mas a gente sabe que o Espírito de Deus está em nós, o Espírito de Deus habita em nós e nos fortalece. E não nos deixa ficar abatidos com isso. Pelo contrário, né? Isso renova, isso nos levanta, isso nos motiva e nos deixa felizes e alegres. Como eu falei no início. Estou muito feliz por estar acontecendo isso. Porque eu sei que a palavra está se cumprindo. E eu estou vendo essas coisas acontecerem, né? Diante dos meus olhos. Não só essas coisas, como em tudo que eu olho, em tudo que eu ouço. Eu percebo que está se aproximando e Jesus está voltando. E aí entra a urgência de anunciar, né, queridos? Né? Eu estou falando aqui através da internet, Facebook, YouTube, entre outros aplicativos, né? Que eu não sei qual o alcance disso, até onde vai, né? Eu sei que já tem vídeos e estudos meus lá no Instagram, né? Lá no Twitter, no Telegram também já tá, tem alguns vídeos meus lá. E eu não tenho esses aplicativos, mas as pessoas baixam e colocam. E tem outros, deve estar em outros lugares, né? Que eu não sei, né? Nem quero saber, não preciso saber disso, né? O meu papel é fazer isso, né? Levar a palavra adiante. E então, queridos, como eu estava falando, tudo que eu olho, tudo que eu ouço está acontecendo. E também eu sinto a necessidade de ir para as ruas, né? Tanto é que já nasceu o projeto, né? Essa semana eu quero começar em nome de Jesus, se Deus permitir, né? Esse sábado eu quero estar lá na praça da cidade que eu moro, né? Arrancar toco, né? Vou usar aqui a palavra do irmão Luciano, né? Vou arrancar toco lá, vou desbravar lá, né? E em nome de Jesus eu tenho certeza que pelo menos uma alma, né? Um filho, né? Uma ovelha da casa de Israel que está desviada, que está perdida, eu vou encontrar, né? E em nome de Jesus eu quero pelo menos tirar uma foto, gravar um vídeo com essa ovelha perdida, né? Essa ovelha desgarrada. Eu tenho certeza disso, né? Pelo menos uma ovelha eu vou encontrar lá. E Deus vai fazer uma obra tremenda, né? Porque a gente não pode se iludir com números, né? A gente tem que olhar para a palavra e deixar Deus fazer a multiplicação, né? Um planta, outro rega, mas quem dá o crescimento é Deus. Então eu vou plantar, entende? Eu vou arrancar o toco, eu vou arrancar a raiz e vou jogar semente lá, entende? Outro vai vir e vai regar, vai cuidar, né? Mas quem vai dar o crescimento é Deus, tá certo? Amém, meus queridos? Então fique com essa palavra no coração, né? Esse testemunho de uma parte da minha vida, cruzando aí com alguns pontos da palavra, mas eu quero que Deus, né, conforte você como Ele tem confortado. Eu sei que tem muitas pessoas espalhadas em vários lugares do Brasil que estão em um deserto, né, pregando no deserto, porque a mensagem é desprezível, né? As pessoas não querem ouvir nossa mensagem porque é uma mensagem desprezível. Não é para qualquer um mesmo, querido. Você tem que dar glória a Deus, né? Não é para qualquer um. Aquela mensagem que está sendo semeada no meio da multidão, aquilo lá é pérola sendo jogada para os porcos, entende? A mensagem que é direcionada no deserto, querido, aí é as pessoas que vêm até a pessoa e elas são conduzidas, entende? Para um patamar, para um nível além daquelas outras, entende? É totalmente diferente. Olha lá o contexto de João Batista. Não tinha uma galera se reunindo no templo? Tinha. Mas João Batista estava no deserto. João Batista nunca entrou numa denominação lá no templo. Nunca foi. E olha que o pai dele era do templo, estava no templo o tempo inteiro. O pai dele recebeu a visão dentro do templo. Entende? Mas João Batista ficou no deserto. Cresceu no deserto. Deus deu a palavra para ele no deserto e ele pregava no deserto. E quando ele saiu do deserto, ele perdeu a cabeça. Porque ele foi preso lá, né? Conhece a história, né? Entende? Então a mesma coisa é nós. Estamos no deserto, né? Num deserto espiritual, vamos dizer assim. Quando a gente sair deste deserto, né? Isto é, caminhar em direção à Nova Canaã, certamente a gente vai perder a cabeça, né? A gente vai para morrer, né? Quanto mais perto chega de Canaã, né? Mais perto a gente chega do nosso fim de ministério, né? Tá certo? Uns vão perder a cabeça e outros vão ficar vivos. O fato é que quando a gente estiver saindo disso, né, dessa situação, caminhando em direção a Canaã, caminhando em direção a Jesus, né, tá certo? João Batista não estava preparando o caminho? Foi Jesus chegar, João Batista morreu.
Tá certo, queridos? É o reflexo, né? Então a gente está preparando o caminho do Senhor, mas no sentido da sua segunda vinda. E na sua segunda vinda vai ser mais potente do que a primeira. Tá certo? Então tá bom. Deus abençoe vocês. Um forte abraço. Se Deus permitir, a gente continua gravando. Se Deus permitir, a gente vai continuar usando essa plataforma, né? Até o momento que ele achar que deu, tá? Então até lá. Um forte abraço.